Boa noite, sejam bem-vindos a mais um Poder Local aqui na Rádio Geis, um espaço onde todas as semanas damos voz às diferentes freguesias do concelho de Viana do Castelo. Cerca de metade das freguesias já aqui estiveram representadas pelos respectivos presidentes de junta e hoje temos aqui mais um Augusto Silva, presidente da Junta de Freguesia de Dark, a quem damos as boas-vindas e agradecemos também por ter dito que sim aqui ao convite da Rádio Geis. Bem-vindo. Sim. Boa noite a todos. Eu é que agradeço o convite para podermos aqui conversar um bocadinho sobre a freguesia de Dark. O Augusto, que já está aqui a cumprir o segundo mandato, o primeiro foi iniciado em 2018, porque houve segundas eleições dentro daquele mandato, e, entretanto, em 2021 começou a cumprir então o segundo mandato, eleito pelo Partido Comunista. Antes disso, já tinha concorrido às eleições 3 vezes, em 2009, 2013 e 2017, tinha perdido. Perguntava-lhe porque é que decidiu, isto já em 2009, concorrer a presidente de junta. Sim, nós, embora falou aqui no Partido Comunista, não somos candidatos pelo Partido Comunista, somos pela coligação a CDU, Coligação Democrática Unitária, e normalmente nós funcionamos sempre, ato eleitoral após ato eleitoral, com o coletivo, com as pessoas que normalmente vão estando a acompanhar a freguesia, politicamente, eleitos na Assembleia, e pronto, essas pessoas vão, que é o meu caso agora, atualmente, vamos avaliando também outras pessoas que se destacam, que não obrigatoriamente têm que ser militantes de qualquer partido, mas sim pessoas que se realmente preocupam com aquilo que são os problemas da freguesia e que têm os problemas, e não só, e tudo o que é o movimento associativo, o movimento recreativo, cultural, desportivo, e normalmente com essas pessoas que conversamos. Na altura, eu já há muitos anos que fui fazendo parte não só da Associação Desportiva de Arquense, mas de várias associações de pais, por força de acompanhar os meus filhos nas várias etapas escolares, desde o primeiro jardim de infância, primeiro ciclo, até à Escola Carteado Mena, e depois aqui, como nós só temos segundo e terceiro ciclo aqui em Monserrate, foram vendo que realmente havia ali uma pessoa que se envolvia e que estava sempre presente, dizia sempre presente na comunidade, mesmo noutras associações, onde não sendo membro dos corpos diretivos, sempre que fui colaborando, desde a CIR, da Associação de Reformados, portanto, mesmo com os escuteiros, sempre que era solicitado, e acharam na altura que seria a pessoa ideal para encabeçar esse projeto de grupo de pessoas, e não um candidato a presidente de junta, mas sim vários candidatos a estarem disponíveis para trabalhar pela freguesia. Foram os resultados eleitorais, foram dizendo que as pessoas estavam ali novamente a mudar o seu sentido de voto. O PS foi passando de maiorias absolutas para, em 2009, nós penso que tivemos só 2 eleitos na Assembleia, depois em 2013 já subimos para 3 e depois penso que para 5, portanto foi sempre em crescendo, daí esse grupo que eu falo, de camaradas e amigos que foram dizendo não, apesar de não se ter ganho, é a pessoa certa, e pronto, e depois quando se deu então a situação das eleições intercalares em 2018, os darquenses confirmaram isso, confirmaram que estava na hora da CDU voltar, se não, como pretendíamos em 17, fazer parte de um executivo de maioria PS, mas termos alguém, o PS assim não entendeu. Em 2018, então, as pessoas entenderam, os darquenses, dar a vitória à CDU, e que depois saiu reforçada em 21, e pronto, e estamos neste momento, então, como disse bem, num segundo mandato, mais ou menos idêntico, o primeiro com 3 anos, e estamos a 3 anos do segundo, portanto, uma meia dúzia de anos de mandato. Tanto que aqui Dark, que até tem várias forças políticas a concorrerem, vejo aqui os resultados de 2017, tinha também aqui tem o PS, que na altura ganhou, depois o PPD-PSD, também o CDS, aqui ainda sem a coligação, depois em 2021 já coligados também, mas isto aqui, tendo tantas forças políticas a concorrer, isto também aumenta-lhe a responsabilidade. Sim, exatamente. E esta troca também... Sim, nota-se aqui que as pessoas, pronto, mais do que até os partidos, poderemos aqui fazer uma avaliação que também tem a ver com as pessoas, não é? Com quem está na frente de trabalho,
mas pronto, mas sem dúvida que, como eu disse há pouco, este reconhecimento por parte da população do grupo de pessoas, com muitos jovens também, muitos jovens que estão, quem for consultar as listas da CDU em Dark vê que tem muitos jovens associados. Hoje sabemos que é muito difícil, apesar de já terem participado em bastantes assembleias de freguesia, uns diretamente eleitos, outros às vezes até em substituição de elementos que por qualquer motivo não podem estar presentes, mas hoje, dizia eu, os jovens, quer pelo mundo laboral, sendo cada vez mais uma preocupação e uma disponibilidade dos jovens de irem mais além nos seus estudos, e toda a problemática que temos no nosso país depois de arranjarem colocação na sua área de residência, leva a que não estejam muito presentes e que nos dificulta aqui a possibilidade desses jovens fazerem parte mais ativa daquilo que são, e até poderíamos mesmo dizer de um executivo de uma junta de freguesia como Dark, que não pode, eu diria que não pode dar, que neste momento dar só ao luxo de não ter pelo menos 3 membros do executivo com quase disponibilidade total, e falaremos certamente a seguir o porquê disto, e daí que a dificuldade de ter os homens em horário de expediente com disponibilidade portanto, eu percebo que possa haver freguesias em que o executivo até possa reunir pós-laboral, mas dar que não é só as questões das reuniões, é necessário o trabalho diário de acompanhamento à população. Há sempre muito a fazer. Muito, nas mais diversas áreas. Quando tomou posse em 2018, já tinha aqui uma experiência de 9 anos de eleito na junta de Assembleia. freguesia. Já deu para ter ali uma percepção também do que é que os anteriores presidentes iam fazendo, o que é que estava por fazer em Dark. Quando tomou posse a primeira vez, quais é que foram as principais medidas que achou que eram? Sim, isso foi uma das grandes motivações que me levou o ato eleitoral, após ato eleitoral, a aceitar, então, como eu disse há pouco, o repto do restante de membros do grupo, do coletivo. Era precisamente nós sentirmos que Dark, já naquela altura, hoje ainda mais, com a população que tinha, com o comércio que tinha, com a área comercial a expandir-se e a crescer, com a área geográfica toda que envolvia, e sendo a margem daqui da cidade, a margem esquerda, área urbana, considerada área urbana, ficava muito aquém daquilo que realmente deveriam ser os investimentos e a preocupação de um executivo municipal com Dark. E daí que me levava, sendo eu natural e residente há mais de 50 anos na freguesia, levava-me a realmente ter essa vontade de realmente experimentar e ver e ir mais além, no sentido de procurar e de buscar essas soluções, porque nós estávamos numa fase, como disse bem, eu fui acompanhando na freguesia. Dark foi espartilhado desde logo com a supressão, já estava fisicamente por 2 vias, né? Tínhamos paralelas, que é a linha do caminho de ferro, e uma estrada nacional, a Nacional 13, que dividia de certa forma, são sempre barreiras, sim, mas que eram atravessadas por aquilo que antigamente tínhamos, as ditas passagens de nível, e que de um momento para o outro, muito rapidamente, e bem diríamos nós, porque até aconteceram mortes, não muitas, mas aconteceram, mas sem se pensar muito nas consequências, e realmente a supressão de 7 ou 8 passagens de nível, sendo construídos apenas 2 passagens inferiores, limitou muito, e viu-se o que é que estava a acontecer a Dark, principalmente à zona histórica de Dark. Acabou por, não só em termos populacionais, as habitações a ficarem desertas, a ficarem devolutas, mas mesmo em termos de comércio. Praticamente comércio hoje quase que não existe, quando naquela altura nós tínhamos desde bares a pequenos cafés, até serviços e comércios de vestuário e calçado, e tudo isso acabou porque realmente o acesso hoje está ligeiramente facilitado com o acesso direto à A28, pela zona histórica da Dark Norte. Para essa zona histórica é precisamente por aí, não é? Agora é só. E depois por uma via que está muito estrangulada, que é a Rua da Seca, quem conhece a Seca do Bacalhau, paralela à linha já pelo lado norte, mas que estrangula, é muito estreita e obriga as pessoas ali, não há forma de cruzarem as viaturas uma pela outra. Portanto, isto levava-nos a que... podem
ser solucionados? Sim, podem. Há o plano pormenor de entre pontes, que já está aprovado há bastantes anos, prevê realmente uma via estruturante que já está iniciada. Quem sair para Darco, como eu dizia, a nascente da A28, já tem ali uma parte feita, já tem mais uns poucos de metros expropriados pela Câmara Municipal para continuar, e sabemos e temos conversado que é vontade da Câmara de avançar com o projeto. O projeto está a ser trabalhado para uma candidatura agora ao PT 2030, para se fazerem mais ali umas centenas de metros, mas pronto, falta agora aqui realmente o incentivo, e que a Câmara também o tem feito, que é a atração dos privados, para que haja investimento privado, para que as coisas sejam em consonância e em paralelo. Agora, também sabemos que por vezes funciona um pouco ao contrário. Se o setor público, se nós formos fazendo esse investimento dessas acessibilidades, da rede de esgotos e saneamentos, da rede de águas pluviais, também faz com que depois quem quer investir veja, não, eu ali já não tenho que fazer 50 metros, já só tenho que fazer 10 ou 20, e portanto as coisas são... Portanto, estamos neste momento nesse processo, como eu dizia há pouco, que na altura não existia. Na altura nós víamos as coisas cada vez mais a definhar, as coisas a acontecerem, e em termos de investimentos em DARC, pouco ou nada acontecia. Em termos de acessibilidades, era pelo contrário, era situações tal como a que acabou por acontecer, que já connosco, a requalificação da zona da Quinta da Bolsa, mas que nós reclamávamos, e toda a população reclamava, naquela zona do antigo restaurante Martins, que a solução daquele problema, daquele cruzamento, que é o principal acesso agora à parte norte da freguesia, deveria ser com uma rotunda, e que mesmo assim, mesmo connosco no Executivo, acabámos por não ter força para que realmente se materializasse essa vontade. Hoje, com os semáforos, tem havido pequenos acidentes, não são tão violentos como porque a velocidade também é outra, mas continua a haver, e depois continua a haver uma coisa que quem passa por lá, principalmente às horas de ponte e ao fim de semana e agora no verão, que são filas intermináveis provocadas, e sabemos que a rotunda facilita muito mais a fluidez do trânsito, facilita a segurança de carros e peões, mas também a fluidez, ao ponto de cada vez as pessoas assistem. Nós, à segunda-feira, uma das primeiras coisas que normalmente temos é a reclamação das pessoas que os semáforos estão intermitentes, e sabemos que isto não será sempre avaria, isto é a indicação para o trânsito fluir, vamos desligar, mas e descora-se aqui a questão da segurança dos peões, e ali passa muita gente. É uma zona que passa muita gente, porque depois temos o acesso às escolas, ao campo de futebol, a tudo o que são serviços ali, ao pavilhão desportivo, ao cemitério. Portanto, é o principal acesso. Isto aqui falando também em termos da estrada, da Nacional, mas depois tem aquelas estradas ali atrás, até perto do centro comunitário de Darc, que tem ali várias intersecções e às vezes um bocadinho mal sinalizadas, e já tem havido ali alguns acidentes. Como é que essa solução pode ser solucionada também? Até porque tem ali algumas pessoas que também não respeitam e vão com bastante velocidade naquelas ruas. Essa solução da nossa parte também, da nossa parte também houve a coragem política de avançar com um estudo de postura de trânsito, de fazer uma nova postura de trânsito, não só para a zona do Cais Novo, estamos a falar da zona do Cais Novo, mas para toda a freguesia. Pronto, sabemos que isto é uma decisão política que, sendo implementada nos primeiros tempos, não vai agradar a toda a gente, mas que realmente não temos também dúvida que depois das pessoas se habituarem, veem que realmente, quer em termos de segurança, quer em termos de estacionamento, porque a rua sendo de um sentido, o Código da Estrada diz precisamente isso, tendo largura suficiente, tendo só um sentido, podemos estacionar à direita. Neste momento, toda a gente que está lá estacionada está toda em transgressão, porque a rua é de 2 sentidos, ninguém pode estacionar lá. No entanto, vão fazendo. Mas dizia eu, da nossa parte está concluído, faz agora 3 anos, esse estudo, fizemos reuniões de executivo descentralizadas nos vários lugares da freguesia para discutir isso com a população, para também nos salvaguardarmos não ser uma coisa imposta, fomos ouvindo. Houve zonas, principalmente na zona histórica, onde realmente as pessoas depois vieram-nos alertar, mas se for este sentido eu não consigo pôr o carro na garagem, se for, pronto, há sítios onde
não podemos mesmo pôr só num sentido, mas, como dizíamos, essa situação do Cais Novo da nossa parte está concluída, está entregue à Câmara. Quem tem a responsabilidade do trânsito é a Câmara Municipal, tem que agora aprová-lo em reunião de Câmara e colocar na postura de trânsito. Já se avançou o ano passado na zona do Cabedelo, que era outra zona muito fustigada, principalmente na época de verão, por causa das praias, não é? Dos esportes náuticos. Todas aquelas ruas, sendo de 2 sentidos, com um estacionamento de um lado e do outro, havia alturas em que ninguém conseguia circular, porque aparecia carro de frente, e tentámos melhorar isso com a implementação já o ano passado. As coisas neste momento já estão mais calmas, havendo ali uma ou outra rua, até pelo seu estado de conservação, que vamos ponderar, e temos isso em mente, propor à Câmara a reversão, porque obriga as pessoas a fazerem várias dezenas de metros só num sentido, numas vias onde elas estão muito degradadas e carecem de intervenção, em especial por causa das raízes das árvores, dos pinheiros, que afetam muito o piso. Mas, no cômputo geral, a avaliação das pessoas, não só residentes, mas de quem visita e de quem vem para a praia, que é positivo, porque pelo menos temos a garantia que, se é para ali que temos que sair, não vamos à partida, porque há sempre pessoas que ainda não estão habituadas e não estão atentas aos sinais. Mas vamos ter, e até numa situação de emergência, não é? Porque era muito grave, e a unidade hoteleira que lá está também estava muito preocupada com isso. Era muito grave numa situação de uma emergência maior, os veículos de socorro não poderem passar. Portanto, isso está a ser implementado, já começou-se pelo Cabedelo, estamos a tentar sensibilizar a Câmara, realmente que a seguir essa zona do Cais Novo é urgente. Já foi manifestada também essa vontade por parte da Câmara? Sim, a questão é que tudo tem custos, não é? Porque só em termos de sinalização vertical e mesmo na horizontal... Não seria só isso, não é? Pintar tudo e depois, pronto, é uma questão de decisão política. Mas com isso temos que viver, porque se entendemos que é para melhorar, temos que viver com isso. Pois, está pensado, por exemplo, também aquela construção de algumas lombas para diminuir a velocidade, também faz parte desse estudo? Ou mais vias de um único sentido e também a sinalização? Eu acho que numa primeira fase, com a sinalização vertical e horizontal e sendo só de um sentido, até por próprio peão, só tem que perceber se vem algum naquele lado. Como dizia há pouco, da maneira que as coisas estão agora, nos cruzamentos, nunca sabemos de que lado, mesmo a ir a pé, nunca sabemos de que lado é que aparece alguém, e respeitando ou não o que ainda existe, muitas delas já com muita pouca qualidade, e então o que está pintado no chão, em termos de passagens de peões e tudo, já quase que não se nota. Portanto, eu diria que, reforçando tudo isso, que será suficiente. Aqui, fechando esta temática, passando para outra, que se também tem falado muito, inclusive agora na última Assembleia Municipal, foi levantada essa questão do saneamento. Dark, como é que está relativamente a essa matéria? Dark tem 2 problemas de saneamento. Um é o facto da maioria da rede de saneamento em Dark, com exceção da zona histórica que foi intervencionada em 2016, 2017, tem a rede mista. Portanto, tudo o que são águas pluviais estão junto com a rede de saneamento. Isso acarreta, desde logo, mais custos para todos nós e para o município, para todos nós. Como sabemos, quem trata isso agora é a ADAM e todos nós temos que pagar isso. Mas acarreta também e provoca situações de abatimentos constantes, porque água, neste caso a água pluvial, a correr nas linhas de saneamento quase que diariamente, e este ano tem sido um ano bastante chuvoso, provoca isso mesmo. As linhas já têm bastantes anos, basta ter pequenas rupturas, pequenas fissuras e pronto, vão levando os finos, as areias, e os abatimentos são constantes. Isso é uma das questões que também está a ser avaliada pelos serviços camarários, porque nesta nova vertente da responsabilidade da ADAM, tudo o que são novas construções, a responsabilidade é sempre da Câmara, da rede pública, e depois sim é que entregam para tratamento e conservação à ADAM. Portanto, tem que ser aqui um trabalho misto, porque estamos ano após ano, e então este está a ser demais. Temos ruas bastante degradadas por esse motivo, e ruas que até já estavam em alcatrão, já estavam com pisos relativamente sustentáveis, mas por esta forma, por este motivo, acontece isto. Depois temos também, por muita gente que acha que não, mas ainda temos zonas que não é servida por
por saneamento e até por água potável. E isso provoca-nos aqui também uma pressão, porque nós, à medida que vamos tendo a possibilidade, em pequenos troços, em pequenas ruas, em pequenos arruamentos, de os pavimentar, ficamos sempre com este ónus da questão, vamos pavimentar sem água e sem saneamento, depois vão com aquela velha questão de que andamos sempre ao contrário, primeiro pavimentamos, depois vai um e abre, tenta-se sempre conciliar tudo o que são empresas de infraestruturas, até mesmo as de telecomunicações, para poderem enterrá-las e deixarmos de ter aquilo que são as redes aéreas. Não tem sido muito possível, porque essas zonas normalmente são zonas de pouca habitação. São zonas mais afastadas, a zona de Santoinho mais para sul, a zona norte ali de Darca, ali entre o Cais Velho e esta zona que falámos, da Rua da Seca. Portanto, são onde temos os possíveis clientes, neste caso da Adame, não é? São poucos. Quem diz Adame diz também um outro problema que temos gravíssimo no Cais Novo, o próprio Cais Novo. As ruas são, falámos há bocado da postura de trânsito, mas não falámos do seu pavimento. A maioria delas estão todas completamente degradadas. E estamos aqui a retardar e aqui concordando também, o Executivo com a Câmara, numa possibilidade de se fazer, principalmente com a rede de gás, porque se a rede de esgotos e de saneamento, eu diria que é fazer isso, é separar as águas pluviais do que são águas residuais, já o gás, pronto, é outra empresa à parte, para depois sim se poder pavimentar, como se fez na Rua dos Lilazes e em parte da Rua das Rosas, já no nosso mandato, mas para que fique definitivamente para bastantes anos. Isso não tem sido possível, pronto, isso é uma das coisas que nós não aceitamos, e que eu costumo dizer isso nas assembleias de freguesia, quando vai lá pessoas do público colocar a questão, que são consumidores, têm direito a ser servidos pelo gás canalizado, devem ir a todos os meios, usar de tudo o que é, e não só a junta de freguesia. A junta está lá para ajudar e colaborar, mas não se resumirem só a isso, porque tudo o que foi habitação em altura, prédios, propriedades horizontais, até fizeram sem qualquer custo para o utilizador, porque tinha muitos clientes. Agora, é aquilo que eu digo, quando o custo-benefício já lhes começa aqui a ficar ou equilibrado ou até desvantajoso, já não é esta lógica só do lucro, e nós não aceitamos isto, porque é um serviço e, portanto, diríamos que se numa freguesia, ou em várias freguesias, ou num concelho, deve ser expandido por um todo, e aqui a Câmara tem um papel importante, e é isso que temos dito, não boicotando aquilo que são os pedidos de licenciamento por parte da empresa para várias, mas ir alertando, ok, tudo bem, nós vamos autorizar, mas e para quando ali? É óbvio que eles também vão dizendo, pois, nós já dissemos que nós vamos, quando a Câmara for connosco, fazer também para depois pavimentarmos, ou em conjunto, ou a Câmara assumir a pavimentação. Portanto, estamos nesta fase complicada, porque sabemos que também os meios não são muitos, cada vez mais também, tal como as juntas, os municípios também sofrem desse problema. Agora, o que importa aqui, e que neste momento acho que há um entendimento, quer do Executivo de Darca, mesmo com o município, de que realmente o importante agora neste momento é preparar esses projetos todos e tê-los prontos para, abrindo as candidaturas, estarem prontinhos, porque é considerável. Há planos, mas não há ainda datas não para há datas. Nós sabemos que, embora isto foi anunciado, mas tudo aqui serviu, desde a pandemia, agora as crises, as guerras, tudo tem servido para prolongar. Na altura, quando foi lançado, dizia-se o 2030, embora diga 2030, mas tudo o que tinha que começar a ser preparado e executado até 2026, mas pelo andar da carruagem, como costumamos dizer, não vemos isso. Inclusive, este programa previa, e foi anunciado na altura pelo Secretário de Estado, que as juntas pela primeira vez possam ter aqui possibilidade de ir diretamente, concorrer a certas matérias. O que é certo é que não aparece nada. Na altura, o que foi anunciado até víamos com bons olhos, desde abrigos de autocarros, desde requalificações de antigos edifícios escolares para vários fins, desde em que a junta poderia candidatar-se diretamente, mas não sai, não aparece nada, e isto vai-nos dificultando porque, como eu digo, há coisas que os darquenses não percebem, e nós assumimos, e o Executivo de Darca não percebe, que é o município olhar para certas questões de menos valor, mas que
para o dia-a-dia das pessoas tem muito valor, que é a requalificação de pequenos caminhos, de pequenas ruas, o caso do nosso pavilhão desportivo, já vou entrar noutra área, mas que andamos há anos, temos um pavilhão que é da Junta, mas que é de 1987, tem as dimensões que tem, mas dá-nos uma ajuda muito grande no apoio às escolas, no apoio a certas atividades que não tem que ter, impede-nos aqui de jogos oficiais, coletivos, mas pronto, está a haver uma resistência muito grande. Foi badalado há cerca de um ano um polidesportivo que temos na zona do Cabedelo, que é uma zona considerada nobre por algumas pessoas, mas que quem lá vai, para além de passeios que nunca tiveram intervenção, de equipamentos não existem, não existe um parque infantil, não existe, o único que existe é esse polidesportivo que também nunca foi intervencionado. Portanto, são coisas que para a Junta são demasiado, ligeiramente demasiado, e que para a Câmara, com um bocado mais de atenção e preocupação realmente com a outra margem, vamos ter que fazer esse caminho, porque isso sim é que as pessoas não percebem. Um investimento que tem sido feito é na área da habitação também, não é? Tem ali o acampamento cigano, já está a ser feita ali uma obra, como é que está esse processo também? Pronto, a substituição do acampamento por habitações surge na estratégia local de habitação do município, que nós desde a primeira hora abraçamos, temos que o assumir. Nós temos dito isso à população, sabemos que é uma situação muito complicada de explicar à maioria da população, pela a situação que é, pelo tipo de pessoas, pelas pessoas que lá vivem, mas nós nunca poderíamos, sempre dissemos isso desde que estávamos nas assembleias e sempre defendemos que tinha que se arranjar uma solução, porque era degradante o que ali estava, embora para muita gente estava de certa forma camuflado no meio da vegetação, mas não poderíamos deixar, como eu dizia, não poderíamos deixar em termos de executivo, e eu iria me sentir muito mal se nós não concordássemos com esta vontade do município de realmente ter esta ferramenta e este apoio agora do primeiro direito e da estratégia local de habitação, e aproveitar estas verbas então da área social para intervir não só no acampamento, mas também no bairro 3 de Julho, ainda continuam as obras neste momento, já estão 2 blocos reabilitados, estão agora no terceiro, e não aproveitar essas verbas. Portanto, só temos aqui que realmente, e temos-lo feito, e valorizar o empenho da Câmara Municipal, porque numa primeira fase eram cerca de 21 ou 22 milhões de euros, e a Câmara conseguiu mais do que duplicar o valor dos apoios, tendo sido então, como eu dizia, possível avançar-se com o projeto para a eliminação e a erradicação das barracas e realojar dignamente todas aquelas pessoas que lá vivem. Paralelamente com isto, dizer que também, e aproveitar aqui a oportunidade, quem nos ouvir, de dar que não só, de que esta estratégia não implica só habitação social ou habitação camarária, como muita gente diz. A estratégia prevê aqui também apoios para privados, em 2 fases, uma que tem a ver com pessoas que tenham habitação própria e permanente e que tenham rendimentos não superiores, acho que a 1.800 euros, peço desculpa se estou enganado, mensais, em que podem também candidatar-se a requalificar a sua habitação, tudo em termos térmicos, em termos acústicos, em termos de conforto, em termos de aquecimento, tudo o que entenderem, podem se candidatar. E uma terceira fase, que também está aí para surgir, que é mesmo para quem tem rendimentos até mais de 3.000 euros, que é a Câmara disponibilizar terrenos ou lotes, prepará-los e disponibilizar a custos mais controlados, para que realmente as pessoas, hoje com a especulação imobiliária como está, mesmo com esses rendimentos não é muito fácil construir uma habitação para a habitação própria, e podermos em termos públicos também dar esse incentivo, e ao mesmo tempo fixar muita da população que nos últimos 2 anos principalmente tem chegado não só a DARC mas a todo o Conselho, e poder fixar cá essa gente que muito precisamos, não só pelo tecido empresarial que também tem vindo para cá, mas porque realmente estávamos cada vez, sempre que fazíamos um censo, a população a decrescer, a ver se invertemos essa curva e se conseguimos que realmente muitas pessoas, tal como dizia há pouco, em primeiro lugar também os nossos jovens com formação, e que certamente nesta fase alguns deles vão arranjar colocação nestas empresas que se têm fixado cá, mas também muita da matéria, da mão de obra que tem, por força, como eu dizia há pouco, nós sermos cada vez menos,
temos que nos socorrer de quem vem de fora para nos ajudar. Os preços, tanto para compra como para arrendamento, têm aumentado em Dark também, não? Muito. Isso aí, Se calhar, em termos percentuais, Dark deve ter sido o que mais aumentou. Porque Dark, pronto, por todas as razões, por toda aquela ser uma freguesia heterogénea, muito diversificada, quer em termos sociais, quer em termos culturais, quer em termos étnicos mesmo, tudo, muitas das coisas mais fama do que proveito, como se costuma dizer, mas era a realidade. E era quase que um dormitório considerado de habitação barata para construir. Mas ainda é considerado um dormitório ou não? Sim, porque como eu dizia há pouco, toda esta gente que tem vindo, que nem tem quase ligação nenhuma, e mesmo... As pessoas mesmo de Dark têm saído, não é? Exatamente. Tem-se perdido um bocadinho dessa história. Sim, porque como estávamos nessa fase em que a nova construção, depois do que aconteceu na zona de Santoinho, a nascente, o Cabedelo também estava mais ou menos estagnado, as pessoas, à medida que iam conseguindo melhorar a sua vida, ou mesmo os jovens que falei há pouco, à medida que se iam formando e que iam entrando no mercado de trabalho, muitos deles vieram mais para a margem direita, mais para a zona aqui da cidade e da Miadela, e houve aqui um fluxo, e não falando também naqueles, como disse há pouco, que tendo ido estudar, acabaram por ficar nas zonas por onde estudaram e nas grandes cidades, e portanto fez com que se perdesse aqui, mas muitos estão com vontade, e muitos já regressaram, e muitos com vontade de regressar, e se não regressar definitivamente, aquilo que eu dizia há pouco, havendo um acompanhamento da parte pública, começam a investir naquilo que foram, e por herança, e que era da família, em termos de habitação, e a reconstruir. Quem for hoje também dar uma volta pelo casco histórico de Dark também já se apercebe de muita construção, muita reconstrução, já muita requalificação. Nota-se quem passa por lá. Sim, e isso também é uma das questões que nós colocámos junto do município, que é, houve aquela parte da zona histórica que foi requalificada, e está bem requalificada, tem todas as infraestruturas, tem aquela separação que eu falava de redes, mas depois tem a outra parte que não tem nada, e está tudo ainda muito, e para que realmente também possa haver aqui o maior investimento de quem é proprietário dessas habitações, ou que as possam vender para alguém que queira investir, a parte pública também tem que acompanhar, porque já basta a dificuldade que é aquilo que falámos também já, que é a questão da postura de trânsito, da circulação do trânsito, mas mesmo o aparcamento. Na zona histórica as ruas são de tal forma que hoje, um casal de trabalhadores, no mínimo hoje tem 2 carros. Isto hoje não podemos fugir muito disto. E é uma dificuldade que temem inverter, também motivado um pouco pela problemática dos nossos transportes públicos. Nós andámos numa fase que estávamos a tentar reverter isso. É óbvio que depois fomos todos afetados pela questão da pandemia, por um recolher obrigatório e por uma série de situações, e que depois, mesmo em termos de transporte público, nunca mais voltaram a ser os mesmos, e obriga aqui as pessoas a deslocarem-se de transporte próprio. Está afetado em termos de transportes públicos? Está muito afetado, só para lhe dar um exemplo, porque não temos muito tempo, mas quem trabalha nos comércios e nos serviços, em termos aqui do nosso centro comercial, que fecham às 10 da noite, tem que ir a pé ou de táxi, não tem. Já não há transporte para regressar. No hospital, pessoas do hospital que nos vêm. Nós já chegámos a fazer, mesmo a essas horas, a pedirem-nos para vir com a carrinha fazer transporte, porque é complicado. É complicado, mesmo o próprio comboio, nós continuamos a dizer que depois da eletrificação, a linha do comboio ou entre Barroselas e Carreço, deveria ter aqui uma carruagem pequena, elétrica, ou 2, quase que a servir tipo metro de superfície, de incentivar. Agora, tem que haver passos atrativos, tem que haver intermodais, temos que dar esses passos, porque caso contrário é muito complicado. Mesmo zonas que estão agora a progredir, como é a zona da Cidade Nova, voltou a construção em força e vai arrancar ainda este ano bastante construção naquele loteamento da Cidade Nova, mas nem as infraestruturas que lá estão criadas, como dizíamos há pouco, de águas e saneamentos, vão aguentar. Tem que a público investir, tem que já estar a preparar-se para isso. Nem a área pública que fica disponível para estacionamento. Nós estamos lá com um problema gravíssimo de estacionamento. É uma das ruas que também convido as pessoas a visitarem, aquela rua comercial da Cidade Nova. Tem várias lojas que se têm aguentado, apesar de todas as contrariedades,
desde o comércio aos serviços, é a única zona em que temos a farmácia, temos o banco, é o centro de Dark, neste momento, para além da escola e do centro de saúde. Portanto, é uma pressão enorme ali para estacionar, e, portanto, com toda esta habitação que vai ser criada, sabemos que os edifícios que vão ser criados, no máximo, contemplarão um lugar para cada apartamento, mas sabemos, como eu dizia há pouco, hoje ninguém, ou quase ninguém, tem só uma viatura. Portanto, temos que realmente incentivar aqui, principalmente os que trabalham aqui, e mesmo a questão das zonas industriais. Não é concebível, já nem falo das outras, mas a nossa zona industrial do Neiva, não só pelos horários que são, mas se é autorizado pelo Estado praticar horários daqueles desregulados como são, as empresas de transportes públicos têm que se adaptar a isto. Nós temos que acompanhar, porque não é concebível, pronto, que é também quem visita a nossa zona industrial, ao entrar ali logo nela, quer para a direita, quer para a esquerda, vê todos os dias onde é que os carros estão parados, não é? Ali em plena estrada nacional, em tudo o que é canto e esquina e passeios inclusivamente. Portanto, são estas coisas que, em termos de município, ao conceber mesmo as zonas industriais, só temos uma de duas soluções: ou está mesmo bem servida de transportes públicos, ou as empresas acima de X trabalhadores serem, de certa forma, não diria obrigadas, mas incentivadas a terem o transporte, porque ainda há 2 ou 3 que ainda o têm aqui no Conselho, ou então ter mesmo o incentivo dos transportes públicos para essas zonas industriais. Falava há pouco também da grande diversidade de pessoas que habitam em Dark. Sente que ainda existe algum preconceito em relação a Dark, ou toda esta requalificação também que tem sido feita e este aumento na procura tem ajudado a diminuir esse preconceito? Temos as duas vertentes. Nós estamos numa fase em que ouvimos uma grande parte da população realmente, e toda a gente que vem é muito bem recebida. Aliás, nós quase que diariamente, mesmo a comunidade brasileira e tudo, vão lá, perguntam se o Presidente está, se não está, porque fazem questão só de dizer e de agradecer e de reconhecer o trabalho que é feito em termos dos serviços, das assistentes administrativas, de os tentar ajudar em tudo o que é. Eles dizem que nós somos muito organizados. Aqui não é só relativamente a Dark, é relativamente a onde tem estado no nosso país. E há um reconhecimento por parte da população, de uma parte, mas depois há também, por força daquilo tudo nós que temos assistido, aliás, no último ato eleitoral nacional, está aí o reflexo daquele que é a outra vertente, de que, pronto, a malta vem para nos tirar o trabalho, a malta vem para... As casas estão no preço que estão porque eles alugam 3 e 4 famílias e levam os preços para onde levam. Portanto, há aqui mais até do que em relação ao que falávamos no início, à comunidade cigana, que está enraizada e que está plenamente, não digo integrada, mas é aceito pela população residente e local e natural, mas depois toda esta diversificação, porque não é só a comunidade brasileira, nós temos asiáticos de várias origens, por força de quem vai aqui à Enercon, não é? À fábrica das eólicas, quem estiver lá vê que aquilo, se calhar tem lá 20 ou 30 nacionalidades diferentes. E como dizíamos há pouco, eles quando vieram, onde era mais barato era em Dark, é em Dark que estão. Portanto, nós temos aqui, depois também, não só em Viana e por força disso Dark, mas até a nível nacional, também recentemente, a questão da pesca, não é? E dos indonésios. Também os temos lá, também sabemos onde estão, também sabemos em que condições estão. Portanto, mas as pessoas vão percebendo. É claro que também não deixam de ir dizendo, pois, ninguém quer, quando dizem que ninguém vai trabalhar para ali, não vai, porque é quase como nós neste momento na Junta de Freguesia temos 2 vagas para assistentes operacionais, uma que veio de um concurso ano passado, ficou deserto, e outra que vamos abrir agora por força de reforma de um dos trabalhadores que se reformou. Mas é aquilo, qual é a motivação de um trabalhador, eu já nem digo jovem, já nem falo no jovem, mas para fazer serviços operacionais de uma junta, o chamado antigo cantoneiro, tem que ter alguma disponibilidade física, alguma vontade, para ganhar o salário mínimo, pelo menos durante 10 anos praticamente está a ganhar o salário mínimo nacional, apesar de termos que valorizar a subida que teve, mas não acompanhou aquilo que é o custo de vida, nem por estes motivos, que era transportes, saúde, educação e a habitação principalmente, no que diz respeito a quem comprou ou a quem está a alugar casa, o aumento do salário mínimo não acompanha nem de longe nem de perto. Portanto,
quem tem essa formação, porque depois tem que ter a formação adequada para trabalhar, desde as máquinas a pequenos trabalhos de pedreiro e coisas que tais. Dispor-se a ganhar só o salário mínimo, essas pessoas, por muito mal que esteja o mercado de trabalho, acabam sempre por, quanto mais não seja, aquilo que também falei há pouco, estas unidades industriais acabam pelo tipo de horários que praticam, não é pelo salário em si, mas pelo tipo de horários que praticam, e por um subsídio de alimentação até superior ao que é a função pública, acabam por as pessoas trazer sempre mais ter mais algum dinheiro disponível ao fim do mês, e com uma coisa, que é, embora também na junta também tem um horário até ligeiramente inferior, porque só fazem as 35 horas, mas sabem que entram àquela hora, saem àquela hora e pronto, e têm a vidinha deles ali toda organizada. Portanto, isto, dizia eu, que quando se diz que não temos ninguém para as pescas, não temos ninguém para... É um bocado também por causa disto. Temos que valorizar realmente quem está disponível para trabalhar. Estamos a avançar aqui no tempo da entrevista, passando agora para a parte cultural e também desportiva. Que tipo de oferta é que tem em Dark? Pronto, nós, quer cultural, desportivamente e socialmente, nós desde o início que tomamos o Executivo, que estamos no Executivo, que temos tentado, e acho que temos, em certa medida, conseguido, tudo o que são atividades por nós, junta de freguesia, promovidas ou apoiadas, que as associações trabalhem em rede, em conjunto. Não só cada associação fazer a sua atividade, para além daquelas que têm calendários desportivos e anuais, isso é diferente, mas tudo o que são, e muito rapidamente dou só exemplo, ao longo do ano nós começamos com a Serração da Velha, Queima do Judas, depois temos uma corrida que já se está a implementar em termos de bicicletas, que é organizada no início do ano, temos em termos de atletismo, na altura do 25 de Abril também e portanto tentamos aqui agregar, para além da questão das comissões de festas. Mas temos em termos da Associação Desportiva de Arquense, neste momento, oferece não só o futebol masculino, mas também feminino. Temos depois várias atividades no pavilhão, desde o yoga ao treino específico, que são desenvolvidas, e o judo pela intermédio da Sociedade de Instrução e Recreio de Arquense. As pessoas têm essa oferta. Temos, normalmente, acompanhamos sempre tudo o que são as atividades promovidas pela Câmara Municipal, em especial para os menos jovens, na questão do vencer a idade com saúde, quer na disponibilização do pavilhão e da atividade física no pavilhão, como da piscina também, de transportarmos as pessoas para a piscina. Portanto, todo este leque que, com as dificuldades também aqui inerentes, porque sabemos hoje, tal como na vida autárquica, como eu dizia há pouco, na dificuldade que temos para arranjar pessoas para os executivos, para estarem disponíveis para servir a população e a comunidade. Também nas associações o problema é o mesmo, os horários desregulados, o problema das famílias, toda esta dificuldade em termos humanos. As maiores dificuldades, eu considero, mais do que as financeiras, são os meios humanos. Queria lhe perguntar também aqui em relação ao edifício da CIRD, que nota-se que está bastante degradado, também como é que está a ser? Neste momento já retomaram as obras, a direção espera até ao verão ter o telhado já foi substituído, já está renovado, a parte do bar estar pronta também agora até ao verão, para depois passar para o auditório. Portanto, é uma situação que custou, também demorou, mas realmente as atividades da CIRD estão muito resumidas, muito reduzidas, precisamente por falta do edifício. E a comunidade arquense precisa daquele edifício, em termos culturais, é uma freguesia com muita tradição de teatro, não tem a tradição que outras freguesias têm em termos de folclore, em termos de usos e costumes, mas tem de teatro, por exemplo, e até de algum artesanato, de alguma que se está a perder. E acho que é o edifício essencial e ideal para realmente reativarmos, e esperemos que no próximo ano consigamos já ter... Até se não estou em erro, faz 75 anos no próximo ano. Sim, fez 74 agora, sim. Na passada seria semana. Um bom presente de aniversário. Sim, exatamente uma data redonda, exatamente, podermos ter a comunidade de arquense reunida em torno da CIRD. Depois, passando aqui para as tradições, tem a Semana das Areias prevista de 2 a 4 de agosto. Vai realizar-se ou aqui algum... Não, soubemos há pouco tempo que infelizmente este ano não houve consenso em reunir uma comissão e que vai-se resumir aos atos mais religiosos. Mas pronto, temos depois também no fim de semana seguinte as festas do Senhor da Saúde e Senhor da Oliveira,
E essas, sim, têm tido, nos últimos anos, têm tido uma comissão e que tem elevado, ano após ano, as festividades da freguesia. Essa vai manter-se? Sim, essa vai manter-se, sim. Muito bem. Aqui já quase a concluirmos também, perguntava-lhe porque é que as pessoas que não são de Dark devem visitar Dark, o que é que Dark tem para oferecer? Eu antes disso, muito rapidamente, se conseguir, há uma área que não exploramos muito, que é a área, o apoio social. Como eu dizia há pouco, nós fazemos parte, temos na Junta um apoio alimentar que nos foi lançado o repto, acho que em 2019, estávamos há pouco tempo, que é um programa operacional de apoio às pessoas mais carenciadas, com fundos europeus também, visto que as instituições que estariam mais vocacionadas para essa distribuição alimentar, na margem esquerda não haveria ninguém, e sendo que a maioria do público-alvo é de Dark, a maioria da população na altura que era beneficiária desse apoio, o que nos foi apresentar é de Dark, nós decidimos abraçar esse projeto. Estamos agora numa nova candidatura de renovação e ainda bem que o fizemos, porque depois, então, o projeto na altura era para 140 beneficiários e na pandemia foi reforçado para o dobro, para 280, que mantemos hoje. Pós-pandemia, como eu disse há pouco, a questão agora da questão da crise económica e do custo de vida, do aumento enorme, a procura tem aumentado bastante e ainda bem que fizemos. Quero também aqui, não posso deixar de valorizar aqui que tudo isto só é possível, para além de muitas outras coisas que fazemos na freguesia, com uma equipa de voluntários que nós temos, que nós praticamente todas as semanas temos pessoas darquenses que gostam de Dark e que disponibilizam no seu tempo para pequenas reparações, mobiliário, construção mesmo, mobiliário urbano, acompanhar pequenas reparações nas escolas, nos parques infantis e neste apoio alimentar, porque na descarga e na entrega dos alimentos, sem eles seria praticamente impossível para o Executivo. Depois dizer também que tenho que deixar aqui uma palavra para a forma também como o Executivo está a funcionar, porque para além do Presidente, que está a tempo inteiro, eu tenho que deixar aqui uma palavra, e os darquenses têm que também pensar e refletir sobre isto. Como eu dizia no início, temos o Tesoureiro e o Secretário que também estão lá, todo o horário de expediente, praticamente disponíveis de segunda a sexta, e que só dessa forma, para além deste apoio que é regular, tudo o que são apoios pontuais na área social, alimentares, quer no transporte de utentes aos centros de saúde, às unidades de saúde e de exames de diagnóstico, quer em especial o nosso trabalho que fazemos com a rede de escolas, de primeiro, em especial primeiro ciclo, Jardim de Infância, e mesmo o segundo e terceiro ciclo, a Carteado Mena, sem eles seria impossível, porque enquanto um trata muito desta questão da área social, neste caso o tesoureiro, António Pinto, o Carlos Esteves, o secretário, está muito ligado a esta questão e foi uma das questões que nós lutámos desde que chegámos, porque também já vinha atrás, para conseguirmos junto do município uma carrinha com possibilidade de transportar crianças e agora que a temos estamos a fazer este trabalho, desde a deslocação dos alunos para várias atividades fora da escola, para o teatro, para o desporto, para o surf, para até mesmo agora na questão das provas e dos exames de segundo e quarto ano, todo este trabalho que só é possível, como eu dizia no início, com a disponibilização, porque eles, apesar de ser tesoureiro e secretário, não tinham a obrigação de estar lá o dia inteiro, mas estão, e portanto reconhecer isso. Pronto, pois as duas vogais também da Junta, que sempre que possível, também nestas atividades vão dando a sua colaboração, mas pronto, um executivo é composto por 5 elementos, mas que, como eu dizia no início, 3 são essenciais. Quanto à visita, pois Dark tem condições de excelência, pronto, e é isto que também nos motiva. Ainda ontem, na semana passada, uma reunião na Câmara Municipal, onde nos foi apresentado um projeto de miradouros do Concelho, em que vamos já requalificar o nosso miradouro do Galeão, isto só para dizer que Dark tem as 3 principais da natureza, desde o monte, o rio e o mar. Portanto, as pessoas hoje, quem não conhece Dark, tem tudo para vir conhecer Dark. Tem unidades hoteleiras de excelência, tem unidades de restauração também de excelência, tem o Santoinho, que muita gente poderá ainda achar que Santoinho é Viana, Santoinho está em Dark, portanto tem uma série de motivos para visitar Dark. Não faltam motivos. Augusto Silva, para concluirmos também, perguntava-lhe, agora em 2025 vai recandidatar-se? Como eu disse no início, o repto é sempre lançado pelo coletivo, é feita uma avaliação. Eu costumo dizer que eu não sou candidato, eu não me candidatei a presidente de junta, eu estou a cumprir
uma tarefa que o meu partido me indicou, convidou-me, cumpro-a. Claro que tenho sempre a minha opinião, vai haver um momento em que vou dizer que chega, mas se assim entenderem, neste momento, se me perguntassem hoje, neste momento, continuo disponível para ser candidato. Daqui a um ano vamos avaliar, como eu disse, vamos fazer, o coletivo vai fazer a avaliação, a reflexão, podem ser que haja outra vontade, outros projetos, neste caso para o Augusto Silva ou não, e ter que ser outro ou manter. Mas da minha parte, neste momento, estarei completamente disponível. Muito bem, Augusto. Obrigado por ter vindo. Haveria muito mais para falar, mas o tempo é escasso. Muito obrigado. Mas, outras oportunidades existirão, uma nova certamente. Oportunidade. Obrigado por ter vindo. Obrigado. Fechamos assim mais um Poder Local aqui na Rádio Geis. Regressamos na próxima semana com um novo Presidente de Junta. Até lá, tenha uma boa semana. Geis FM.